Olá, vamos começar mais um programa da nossa série Hora do Intervalo. Nesse programa a gente tem procurado conversar e conhecer professores de vários lugares do Brasil para contar um pouco da sua experiência, das suas relações com os alunos, escolas, mas também formas alternativas desse conhecimento ser produzido. E até agora a gente ainda não conversou, já conversamos com professores de ciência, de matemática, muitos de história, e ainda artes ainda não apareceu, e artes é um tema tão caro a mim também, né? Então, a primeira entrevista que vamos fazer na série Hora do Intervalo com uma professora ligada à questão das artes. Seja bem-vinda, Leila Bass, ao Hora do Intervalo. Tudo bem, Leila? Como é que Oi, você está? Goral, tudo bem e você? Nossa, que honra, eu não sabia que eu era a primeira professora da área de artes a participar da Hora do Intervalo. Fiquei honrada, mais ainda. É uma Que série que está bacana. começando ainda, né, a pegar, a gente está Sim, com 6 meses mais ou menos, e realmente ainda não tínhamos falado dessa área aqui, né? Seja bem-vinda, sim. né? Fique à Muito vontade. obrigada. Sim, sim. Ah, eu assisti algumas entrevistas da série. Eu achei muito bacana, mesmo ainda, né? Você falou que está no começo, mas eu assisti com a Beth Mática. Show. A Beth. Maravilhosa, show, show, assim, achei muito legal. Então, quando você me fez o convite, né, eu falei, bom, deixa eu ver onde que eu tô me enfiando, né? Aí eu falei, nossa, confiei 100%, falei, muito legal o bate-papo, toda a contextualização, como você conduz. Então, estou bem honrada de estar aqui mesmo, de verdade. Eu te agradeço ter aceito o nosso convite. E, para começar, eu gostaria de saber, a Leila, aluna, Uhum. comportada, mais ou menos, tocava terror, como que era, como é que Eu, te, funcionava, Leila, você na eu escola? tenho cara de boa aluna? O que você acha, Guarão? Olha, eu era muito CDF, Guarão, muito, até demais, demais da conta. Minha mãe tinha que ficar assim, ela pode falar mais melhor disso do que eu, ela tinha que ficar, olha, já deu, vamos dormir. E eu sempre fui muito responsável. Eu acho que depois até, na vida, assim, eu fui relaxando um pouco mais, percebendo que não tinha que atingir só as expectativas dos outros, né, mas as minhas também. Mas na época que eu era pequena, eu tinha muito forte essa coisa de eu vou dar conta, eu quero fazer, né, tudo certinho, assim, então era bem CDF, bem cabeçudona mesmo. Sentava lá na frente, sabe? E ao mesmo tempo eu já dançava, né? Eu comecei com a dança, então eu danço desde os 5 anos de idade. Então, eu sempre conciliei o estudo de base, né, o ensino formal, com as minhas atividades na dança. Então, eu tinha, assim, as aulas como um período que eu tinha que focar muito, porque depois eu não tinha o resto do dia para fazer todas as tarefas e reler tudo, eu tinha que fazer tudo ali, e depois só dar uma complementada e tocar o barco, entendeu? Então, eu criei essa responsabilidade desde muito cedo, assim. Acho que foi meio um pouco por isso também, sabe? Não foi só da minha personalidade. E você me fala assim, em relação à dança, desde cedo, isso te trouxe disciplina ou teve momentos que teve vontade de contestar? Porque eu sei que tem uma coisa da disciplinarização, né? Talvez do ensino, até porque para aprender a dançar exige um comportamento assim de insistência e persistência, né? Isso É. moldou, você acha que ajudou a moldar a Leila hoje? Definitivamente. Definitivamente. Quando se fala em balé, principalmente, né, o pessoal já liga, vou colocar meu filho, minha filha no balé por causa da disciplina e tudo mais. E realmente tem. Mas não é só em questão a técnica, né? Eu venho do balé clássico, depois eu expandi para todos os lados, porque, igual você colocou, né, na chamada, que eu fiz Unicamp e tudo mais. Mas nesse início, principalmente que eu tinha só o balé como foco, realmente deu uma disciplina. Então, não é só por causa da técnica, né? Porque realmente precisa de uma dedicação, senão não dá conta, né? Mas quando eu era pequeno, eu ainda não já gostava, mas não tinha essa coisa na cabeça de, né, tenho que me profissionalizar. Dançava porque gostava, mas sempre já em mente, viu? Sempre Tá. já tinha no coração que eu queria seguir. Mas também porque se você
não foca, você não consegue, né? Então, essa disciplina tem que existir até para você conseguir se desenvolver, né? Então, não é só uma exigência que você cumpre porque mandaram fazer. Você vai percebendo que se não tem essa disciplina, você não dá conta. E não é só durante as aulas, né? É todo um contexto. Então, depois eu fui crescendo, né? Vai sair à noite ou vai acordar cedo da manhã para ir no balé? Não podia, tinha que, no sábado você vai na festinha do amigo ou você vai no ensaio do balé? E eu sempre ia optando pela dança. Dança sempre foi me puxando, mas foi uma troca que eu fui fazendo assim de coração aberto, sem rancores, não me arrependo de nada, né? Mas é bastante dedicação mesmo. Como imaginam, é tudo isso. Quem Legal. assistiu ao filme O Cisne Negro, né, com a Natalie Sei. Portman, foi bem retratado. É lógico que quando você fala de educação infantil, hoje em dia mudou bastante, né? Eu que trabalho com crianças, a gente tem que pensar sempre que aquele é um ser humano que está em desenvolvimento, que ele vai passar por uma experiência, né? Não, você não vai dar aula ali pensando, vai virar um bailarino, vai virar uma bailarina, né? Mas na minha época ainda tinha ainda tinha algumas coisas um pouco mais rígidas, sim. Ainda era um pensamento um pouco mais segmentado, assim, não numa visão mais ampla da coisa, entendeu? Entendi. E os seus demais professores, teve algum que te inspirou para além da questão da dança, já que você já trazia isso, né? Mas que Uhum. te ajudou a definir essa sua orientação profissional? Algum professor que você lembre assim, que foi inspirador? Olha, Guaral, eu acho que todos que passaram pela minha vida tiveram uma função, sabe? Eu não consigo dizer um, assim. Eu tenho memórias nem só relacionadas à dança, né? Mas de professores como um todo, assim. Eu não sei se eu saberia escolher agora um, porque eu acho que, assim, eu acho que todos ali tiveram algo a acrescentar, algo a inspirar, né, para mim, assim. Então, eu não sei, no caso, para eu optar, você diz, pelo caminho da dança, se alguém me foi Sim, de determinante? uma maneira geral, sim. Deixa eu pensar. Sabe que eu não tenho essa referência isolada? Muito engraçado. É muito engraçado. Sempre me perguntava se você tinha. Eu não tinha ídolos, né? Eu acho que era uma paixão por aquilo que eu digo paixão mesmo, porque precisa de muito, é mais do que um amor, né? É um entusiasmo com a coisa ali, por aquele fazer, né? E eu, hoje em dia, eu sou professora, mas eu não tinha, assim, na minha cabeça que eu ia só dar aula, por exemplo, de dança, né? Eu queria dançar, e depois a coisa naturalmente foi se encaminhando para eu também estar na área do ensino, e hoje eu me realizo muito em tudo que eu faço, né? Mas, olha, é difícil, eu não sei se eu sei citar para você um professor que me inspirou. Eu acho que, assim, muita gente mesmo, eu tive aula com, contato com sou muito grata porque eu tive contato com muita gente bacana, né, e que cada um ali me acrescentou de alguma forma. A sua escolaridade foi mais na escola pública ou escola particular, Leila? Particular. Eu estudei no ensino público, Guaral, eu acho que só no ensino infantil, na pré-escola. Tá. Na pré-escola foi no ensino público, e a partir da primeira série eu já cursei tudo no ensino particular. Na cidade de São Paulo ou próximo? Pois é, eu nasci em São Paulo, né? Mas com 2 anos de idade, meus pais, eu sou filha de professores, inclusive, né? Meus pais se mudaram para o interior aqui de São Paulo, numa cidade chamada Marília, Sim. porque meu pai foi transferido para lá, ele é funcionário público, né? Agora ele é aposentado, mas ele ele era professor de português, inglês, de línguas, né? Formado em letras pela Unesp. E aí ele foi transferido para lá, e aí nós fomos, então eu passei a minha infância no interior de São Paulo e voltei para cá, fiquei até os 17 anos lá, fui para Campinas cursar a Unicamp, fiquei os 4 anos do curso lá, e aí voltei para São Paulo depois disso e estou aqui desde então. E nas suas escolhas profissionais, assim, na época de faculdade, vestibular, sempre teve o suporte e o apoio dos seus pais nas escolhas, tipo assim, meu Deus, vai ser artista, vai ser É, sofredor. Tinha um pouco vou, dessa.
questão ou não? Não, olha, eu sou muito privilegiada, eu reconheço, eu tenho consciência disso, porque em nenhum momento, assim, que eu falei, né, o meu pai, ele é professor, mas ele sempre foi muito ligado às artes, né, meu pai pinta, gosta muito de música, de literatura, que, né, tem todo um contexto ali também, né, da poesia, de tudo mais, e a minha mãe, ela é fotógrafa, ela tem todo um olhar artístico da coisa, filósofa também, então tem todo um pensamento. Então eles me incentivavam, porque desde cedo eles me colocavam nas atividades, e a dança, né, então eu fiz piano, ginástica olímpica, várias coisas corporais, assim, né, e aí a dança foi o que vingou mais. E na verdade, então quando chegou perto do, olha, que você está pensando em fazer, né, de vestibular e tal, acho que foi até uma ideia deles, olha, eu falei que eu queria dançar, aí minha mãe que disse, falou, olha, então vai ser boa, então vai estudar, né, eu acho interessante você fazer um ensino superior, porque nesse mundo, né, então ela teve esse cuidado de me orientar nesse sentido, só então falou, você vai seguir a área que você quiser, mas vai fazer uma faculdade, acho que você vai acrescentar tanto para você, e aí já começamos a pesquisar onde aqui no Brasil que teria um ensino público, porque assim, eu cursei o particular até o terceiro colegial, mas aí a faculdade ia ficar realmente pesado, porque eu teria que sair de Marília, não poderia continuar lá para ficar nessa área das artes, porque aí não teria nada para eu fazer lá, apesar de ser uma cidade universitária, Marília. Lá tem Unesp, tem campus da Unesp, tem várias instituições, né, mas para as artes, não. Então, eu já sabia que eu ia sair de lá, ia ficar pesado, para eu ter que estar fora de casa, né, trabalhei durante a faculdade, fiz várias coisas, mas meus pais ainda me ajudavam nesse período, mas o ensino realmente para pagar uma faculdade não ia dar. E aí, então, foi que a gente falou, olha, o menos deslocado possível, né, da onde eu estaria, né, de onde meus pais estariam, seria Campinas. E aí eu prestei, inclusive, como treineira, no segundo colegial, passei na Unicamp, mas aí não pude cursar, porque eu precisava concluir primeiro, né, o colegial, aí no ano seguinte eu prestei de novo, passei, fui. E Campinas é bem próximo de São Paulo também, né? Sim, sim. No caso de Marília era um pouco longe. Marília, Dependendo do horário, eu ia, né, me deslocava de ônibus, dependendo do horário que eu pegava, dava de 6 a 7 horas de ônibus. Né? Então, no início eu voltava mais para casa, porque foi né, tinha 17 anos, estava saindo de casa, no início eu voltava mais, depois de um tempo eu falava, olha, vou ficar aqui em casa, porque não dá. Aí a faculdade é período integral de dança, das 8 da manhã às 6 da tarde, né, bem puxada. O pessoal fala assim, que delícia, você dança o dia inteiro. Sim, não. É uma faculdade como qualquer outra, então você tem várias disciplinas teóricas, inclusive. Eu fiz bacharelado e licenciatura concomitantemente, então era mais puxado ainda, então, mas valeu super. E o que te habilitou, né, para poder também dar aula nessa área. E aí Com você estava me certeza. contando em off, mas conta para a gente, então, você quase entrou no ensino público, né, para dar aula, Sim, né? então, o ano, porque, né, abrem os concursos públicos, né, não é sempre, mas calhou de quando eu acabei de me formar, estava já com o diploma na mão, abriu o concurso, eu prestei e passei. Só que aí eu acabei não assumindo, porque a vida foi me puxando. Começaram a surgir vários convites, inclusive para voltar aqui para São Paulo. E aí, o bolso que pesou mesmo, Guaral, no final das contas, porque eu percebi que para ficar aqui em São Paulo, me sustentando com que pagavam no ensino público, eu não ia conseguir, eu ia ter que trabalhar. E o meu foco não era só dar aula, né? Eu estava com 22 anos, queria dançar, eu queria fazer várias coisas, né? E aí eu não ia poder passar o dia inteiro dando aula e só fazendo isso, né? Então, hoje eu não faço isso, eu dou aula e faço várias outras coisas de todas as áreas, né, que eu transito. Então, nunca foi o meu foco, apesar de eu adorar, né, essa troca, né, que é o ensino, para mim é muito isso, né, mas para mim só faz sentido se tiver inserido num contexto em que eu continue também, às vezes como aluna, sempre aprendendo, né. A gente estava conversando também um pouquinho antes sobre Uhum.
atividades extras, né, que algumas Sim. escolas oferecem para os alunos, e às vezes aparece a arte, né? Às vezes até com aquela coisa, minha filha, vai lá fazer um teatrinho, né? Vai lá fazer uma dancinha, né? Às vezes os pais, né, trabalham um pouco nessa perspectiva que é meio que vai me dar um descanso, né? Fazendo essa atividade extra, mas a gente que é comprometido com a área, a gente faz com o maior carinho, com a maior vontade, né? E como foi Nossa. essa experiência? E se ainda tem espaço na sua agenda para esse tipo de experiência, dessas aulas extra, né, nas escolas? Você diz de eu fazer aulas também ou de Não, de outro, você de dar continuar? aulas, né, de teatro, de dança. Sim, não, então, desde que eu comecei a dar aula, eu não parei mais, né? É que, na verdade, eu comecei muito nova a dar aula, com 14 anos, eu já auxiliava na escola de balé que eu dava, então auxiliava nos ensaios, né? Mas oficialmente mesmo, ganhando meu salário, que às vezes eu dava aula em troca de mensalidade, ixi, já dei aula de vários jeitos. Dei aula durante o estágio da faculdade, mas assim, que eu comecei a dar aula mesmo foi com 22 anos de idade, né? Propriamente assumi ali oficialmente o posto, né? E aí sempre, eu nunca abandonei, nunca parei, desde então. Eu tô com 39 agora, desde os 22, então, que eu trabalho, mas é isso, o que eu preciso fazer para conseguir dar conta de tudo é realmente ter essa sabedoria de equalizar. Eu fui aprendendo com o tempo a entender o quanto que eu posso assumir de aulas para eu conseguir dar conta do resto também, né? Então, se eu pego muitas aulas, até porque tem um horário fixo, né? Acaba que outras coisas, o meio da arte ele é muito autônomo, né? Então é assim, eu trabalho com publicidade, são coisas assim que uma hora tem um monte, outra hora não tem, mas se você não tem a disponibilidade, você também não faz. Então eu fui aprendendo, eu fui ganhando esse conhecimento de como fazer essa minha grade para poder dar conta de tudo. E dar aula exige uma entrega nossa, né? Então não é só eu enfiando um monte de, vou dar aula, eu preciso realmente estar presente no momento que eu entro numa sala de aula, mesmo online agora, nesse esquema todo também, é a mesma entrega, né? A mesma disponibilidade que você precisa ter, né? E o que a escola, de uma maneira geral, traz para você, Leila, enquanto pessoa, né? Essa realidade dos alunos e esse tempo que a gente está vivendo, você Uhum. se sente contribuindo para a formação desses alunos? Você acredita que a escola, de fato, forma pessoas melhores? Enfim, o que você acha desse Eu tenho que, espaço? eu tenho que acreditar, né? Eu não consigo fazer nada em que eu não acredite, não vai para frente, né? Então, se eu entrei nesse mundo da educação, né? Continuei, né? A gente está sempre aprendendo, mas assim, dentro desse ambiente de ensino das escolas, né? Eu acredito sim, eu acredito que tem várias coisas que a gente ainda está amadurecendo, porque o mundo ele é muito mutável, né? Então, né, a época que minha mãe estudou na escola, que meu pai estudou na escola, não é a mesma escola que eu estudei, não é a escola que os meus alunos estão em contato hoje, né? E tem que mudar mesmo, né? E o que eu procuro, como eu falei para você, o ensino para mim é muito uma troca. Eles me ensinam muito. Eu acho que assim, eles me trazem muito a realidade que eles estão inseridos hoje em dia, porque cada um percebe o mundo de um jeito, né? Mesmo a gente está falando de faixas etárias diferentes, eu e os alunos, né? Porque eu trabalho mais com ensino de infantil, né, infanto-juvenil, né? Sim. Então, eu já trabalhei com todas as idades, com adultos também, mas minha maior prática nesses anos todos foi com as crianças e os adolescentes, né? Então, eu acho que eles me ensinam muito, e eu acho que a escola tem que ser esse ambiente de troca, né? E não só de passagem de informações e de conhecimentos. Eu acho que é um lugar de descobertas, né? Como eu te disse, eu acho que para mim teve muito esse contexto, sabe? Eu acho que mesmo dentro né, no ensino da arte, se você não tem esse espaço de você se descobrir, se desenvolver enquanto indivíduo, não tem como se fazer arte,
Então, a arte não é só você ir lá numa aula de educação artística e copiar o desenho e pintar igual estava na referência, por exemplo. É um momento de você repensar as coisas, de você poder criar, descobrir, criar novas linguagens, descobrir as suas afinidades, né? Então, e mais no ensino formal, acho que tem espaço, né, dentro das outras disciplinas para isso, e eu acho que se tudo for andando junto, igual você falou, uma aulinha de teatro, para dar uma descontraidinha, um balezinho para vai lá, gasta uma energia e volta em casa e dorme e não me dá trabalho, não é só isso. Tem, óbvio, numa aula de dança, o lado físico, mas é todo o contexto social que está envolvido de troca, de conhecimento de si, de contato com o outro, né, de perceber essas barreiras, né, até esses limites que você vai descobrir de limites seus próprios, né, aprender a se identificar e aceitar até algumas coisas e barreiras que você pode transpor através do seu esforço, da sua dedicação, né, do seu interesse, de tudo mais, né, então eu acho que sim, a escola tem um papel fundamental, e eu acho que a escola, além de uma instituição, assim, né, a escola, eu acho que as pessoas que estão dentro lá, elas, lógico que às vezes tem organizações superiores que ditam algumas regras, mas eu acho que mesmo dentro dessas regrinhas, a gente, dentro do o que será feito, você tem o como, né? Como que você vai desenvolver isso, né? A própria, a Betmática foi maravilhosa, ela desenvolveu todo um método dela de jogos, de coisas maravilhosas que ela estava dando conteúdo que foi pedido para ela passar, mas como ela fez isso, né? E nesses anos todos dando aula, eu fui descobrindo, lógico que você começa muito pela mímese, né? Pela cópia mesmo. Então, como um professor entra na sala de aula, eu observo, é assim que dá aula, então, mas aos poucos eu fui descobrindo como a Leila faz esse diálogo com os alunos. Como que eu posso, com cada aluno, abrir um espaço de descobertas, de criar um interesse dentro daquela disciplina, dentro daquele conteúdo que tem que ser passado, né? O balé, ele tem aquilo que você tem que ser ensinado, né? O próprio teatro, né? Você tem objetivos a serem atingidos. Mas como você vai fazer isso? Essa que é a graça, né? É isso que a gente está aqui para descobrir na vida, né? Para desenvolver. A minha percepção, assim, Leila, é que na escola formal, muitas vezes a arte, ou ela entra como... Eu ficava indignado, né? Quando aula de artes, geometria. Tá bom, mas né, você pensa, se está na grade, vamos permitir que os alunos transbordem, porque eu odeio grade, né? Eu acho que grade... Já limita, né? E aí eu tentava fazer, dentro da minha disciplina, que é história, né? A minha formação toda acadêmica é em história, então botava os alunos para fazer fotonovela, para fazer maquete de escola de samba, para fazer provas teatrais, assim, a prova vai ser sobre absolutismo, beleza, então, grupo tal com tantos alunos, outro com outro, vocês vão montar uma cena que vai aqui, né, representar o que era o absolutismo. Então, a gente fazia, às vezes, provas na quadra da escola. Né? Então, assim, era um jeito de... porque eu colocava isso para eles, né? Eu acho que a arte é libertadora. E isso, sim, ela deveria invadir os espaços, porque a arte te permite conhecer mais, ficar mais curioso, e muitas vezes a escola, ela mata a curiosidade do aluno desde pequeno, né? Quando ele pergunta alguma coisa, não, isso é ano que vem, né? Daqui a 3 anos, daqui a 3 anos já esqueceu, já não... Não está, né, no conteúdo desse ano, espera. Bem assim, e aí? Né? Mas aí perde, né, esses futuros artistas, eu até brinco assim, a insensibilidade na escola, às vezes, mata um futuro artista que estava lá desenhando. Tudo bem que na carteira não é o melhor lugar, mas enfim. Né? Mas então alguém dá um papel para ele.
E não Porque, dizer mesmo. exato, eu acho assim, tem diversos modos de você estar conectado com a coisa. Então, de repente, aquele aluno que estava desenhando, enquanto o professor estava explicando verbalmente alguma coisa, ele estava, de algum modo, criando um canal de concentração para ele, né? Sim, A teoria das inteligências múltiplas discursa nesse sentido um pouco, né? E eu tento ficar muito atenta a isso, porque às vezes não é um desinteresse, às vezes é um pedido de socorro, eu estou tentando sim. focar de alguma maneira, né? E eu acho que as artes, elas têm essa coisa de instigar, de realmente, como trabalha muito com a criatividade, do não tem um certo, né? Existem diversas maneiras das coisas serem feitas e atingidas, e a arte, ela trabalha justamente com esse cerne, né? Que pode ser muito desesperador para algumas pessoas que ficam atrás de uma resposta. Como é que é? Como é que eu tenho que fazer? Olha, eu vou te indicar alguns caminhos e você vai descobrindo o resto sozinho. Então pode ser libertador, porque você fala, jura que tem vários jeitos de ser feito? Eu falei, juro para você. E você vai ver que a gente vai acabar chegando todo mundo no denominador comum ali, mas cada um vai. E isso pode ajudar, de repente, em qualquer disciplina, né, na escola, né, e eu acho que o próprio nome, igual você falou, grade, né, disciplina, né, eu acho que a disciplina, ela é importante enquanto, olha, é importante você criar um certo foco, né, se você tem um objetivo, só que sem ficar cego, né, sem perder as suas percepções, né, como um cabresto, de tudo que está ao seu redor e não só ficar assim, né? Então eu acho que a arte, ela instiga desse jeito. E por um lado, isso pode ser muito perigoso para quem não está interessado em criar indivíduos pensantes, questionadores. Então eu acho que é por isso que muitas vezes a arte ainda é muito sabotada, infelizmente. É, estamos vendo Uhum. isso, né, Leila? Mas, Exato. bem, nesse momento, ser artista no nosso convívio, muito mais pelo inferno de cada dia do que pelo céu, porque, enfim, como professores de história também, de geografia, de filosofia, quem Estamos faz todos juntos. pensar está na vala, né, nesse momento, como diz o pessoal. Mas me conta um Exato. pouco da sua parte artística, além da dança, né? Você também estudou fora, como é que foi essa experiência de ter estudado fora? E das suas Uhum. atividades no teatro, você também fez televisão? Conta aí pra gente como que é esse movimento artístico na sua vida. Sim, eu sou um belo exemplo do que eu falei, né? Do foco, mas sem estar com cabresto. Porque assim, eu já fiz muita coisa, eu sou bem dedicada, só que assim, né? Vou abarcando tudo. Na verdade, eu acho que o nosso fazer, ele vai atraindo as coisas, né? É só a gente estar atento e saber aproveitar. Então, eu comecei com a dança, como eu falei, com 5 anos de idade, e continuei, e fui sendo bailarina, né, até a faculdade, até os meus 26 anos, quando me surgiu uma necessidade de ampliar um pouco a minha linguagem, né? Então, a dança trabalha com linguagem corporal, né? Mas eu sempre me senti, acho que inconscientemente ainda, mas com essa necessidade de comunicar, né? E aí que eu fui atrás do teatro. Já tinha ouvido, você é bem comunicativa, tá? Por que você não faz teatro? Teatro, o que é? Não tinha muita noção, fui fazer um curso livre, me apaixonei e mergulhei, né? Sempre trazendo a dança, né, em paralelo, sempre junto ali, porque uma coisa também ajuda na outra, né? São linguagens cênicas, ambas, né? O teatro, ele acrescenta ainda a questão da linguagem falada, né? E aí, para mim, foi toda uma descoberta e depois me profissionalizei, então, continuei trabalhando com tudo. E aí, quando eu digo tudo, eu venho do teatro, né? Do teatro em si, da apresentação ao vivo, ali, carne e osso, né? Que a dança tem. Mas depois, com o estudo da interpretação como um todo, eu fui indo para áreas também do cinema, então trabalhei, já fiz bastante filme, sempre, mas tudo filme independente, mas tenho aí um material bem bacana já que eu venho, e sempre tem época que o teatro me puxa mais, tem época que eu estou fazendo mais cinema, depois eu fui também, na TV eu trabalhei mais com publicidade, eu nunca fui, o pessoal pergunta, né, você é atriz, que novela que você fez? Eu não fiz novela, eu tenho até cadastro nas redes, nas emissoras maiores aí, né, cadastro
Tá meu nome lá, tô no casting das emissoras, mas eu nunca realmente fui atrás de fazer, porque eu vou muito também aproveitando o que vem chegando, mas assim, publicidade, já fiz bastante, continuo fazendo, né, como bailarina, como atriz, né, então, e depois a publicidade me desenvolveu um outro lado, que foi o de apresentadora, né, porque foi surgindo uma demanda de eu me desenvolver também, não só interpretando um contexto durante uma cena para um filme publicitário, mas também de dialogar diretamente com telespectador, né, com quem eu estivesse ali querendo comunicar, né, e aí dentro disso também, nesse tempo, eu fiz bastante óperas, aí o pessoal acha que eu sou cantora lírica, mas na verdade eu trabalhei bastante aqui no Teatro Municipal de São Paulo, no Teatro São Pedro também, que é um teatro muito bacana, mas menorzinho, fiz 20 óperas na minha vida já, como atriz ou bailarina, e eu desenvolvi o canto também, mas mais para musicais, que é um outro estilo de trabalho da voz, né, e aí hoje em dia eu venho fazendo, agora estou aqui também com o canal, sim, daqui a pouco desenvolvendo esse lado, então, e aí, e vamos fazendo, e como locutora também, foi tudo através do meu lado atriz, que aí eu fui desenvolvendo, eu foquei esse lado do trabalho da voz, né, começou com o canto, com o teatro, depois fui desenvolvendo no canto, aí por eu ser atriz, surgiram demandas no trabalho de locução, eu fui me especializar nisso também, a linguagem nessa área, e agora eu trabalho bastante com isso, eu tenho home studio na minha casa, a minha casa aqui é toda uma produção full time. Um estúdio, um grande estúdio. Você tem vontade de trabalhar em rádio ou já trabalhou? Como que é essa? Nunca trabalhei em rádio, adoraria. Acho que eu adoraria, assim. Eu já trabalhei na All TV, mas aí tinha imagem também, né? Que era como eu fazia apresentava um quadro de cultura no jornal diário que tinha. Eu fiquei acho que 1 ano indo lá, ia uma vez por semana fazer resenhas de peças que eu tinha visto, falar de coisas variadas, assim, mas em rádio mesmo, porque o pessoal também pensa, você é locutora de rádio. Eu nunca trabalhei em rádio, locutora publicitária, então aquela voz que você escuta nos comerciais da Coca-Cola, da Rexona, aquela voz que você escuta comunicando ali, é uma locutora que faz, e aí eu trabalho com isso. Antes da gente continuar, Leila, quero só dar um abraço aqui no Joaquim Fagundes, que está sempre nos prestigiando. Verdade, Joaquim, que legal. Está sempre aqui. E a Janete Vieira, né, que está lançando um livro infantil, em breve também a gente vai abrir um espaço aqui para que ela conte para a gente, acho que ela é lá de Belo Horizonte. Que bacana. Né? A ideia inicial, né, como eu falei no início aqui dessa transmissão do programa, é tentar conectar esse Brasil inteiro. Acho que o Brasil é um país muito rico, diverso, muito. E a gente já entrevistou professores lá do Ceará, da Paraíba, de Minas Gerais, enfim. Então, a ideia é tentar abrir esse leque para a gente conhecer, né, histórias, realidades, né, ligadas à educação e esse povo nosso, que é tão interessante, criativo, diverso, e que supera tantas dificuldades. E eu queria saber o seguinte, Rio, São Paulo, você tem também conhecimento aqui no Rio? Porque, assim, a minha pergunta é porque eu tinha um certo preconceito com São Paulo, confesso para você. Né? Mais de uns 15 anos, 20 anos para cá, eu comecei a ir um pouco mais a São Paulo e comecei a achar interessante. E nessa área, né, também sou ator, enfim, fazendo cinema, teatro, televisão, paralelo a essa minha carreira acadêmica e também a vida nas salas de aula, né? E eu percebo que São Paulo, né, e isso já tem uns 30 e poucos anos, que São Paulo me passa a ideia de que tem mais oportunidades. O que você tem esse parâmetro para pensar? Você falou da TV, né? Eu já fiz um monte de novela, sempre participação, enfim, meus alunos que diziam, se juntar todas as suas pontas, professor, dá um longa, né? Maravilhoso. Mas assim, porque estar aqui no Rio, próximo ao Rio, facilita,
né? Sim. Sobretudo da grande central de produção de novelas, que é, no caso, a Globo. Né? Você Sim. tem esse parâmetro de comparação? Globo, Rio, São Paulo, mercado de trabalho? Ah, sim, então, a minha massa de trabalhos é aqui em São Paulo, né? No final do ano passado eu fui para o Rio gravar foi muito, muito bacana, foi um trabalho para a IP que eu fiz até, que foi a entrega de um prêmio, como apresentadora, foi muito legal, assim, mas fui contratada por São Paulo, fui lá, gravei e voltei, né? Trabalhar no Rio mesmo, eu nunca trabalhei, diretamente contratada pelo Rio, né? Mas o que eu tenho, né, tenho muitos contatos, assim, então, dos meus amigos que moram no Rio, tenho muitos amigos aí, então, assim, eu nunca morei no Rio, mas eu não sei se eu tenho, então, eu não tenho nenhum preconceito, porque eu nunca, não tenho essa referência real, né, mas eu percebo que às vezes tem uma coisa assim, porque realmente eu acho que às vezes são pegadas diferentes, sabe, da coisa, assim, mas eu acho que é cultural, é regional, é do lugar, assim, não tem melhor ou pior, mas o que eu escuto dizer é que geralmente em São Paulo acaba que, não sei se é pelo custo, não sei, acaba se remunerando, às vezes pelo mesmo trabalho se remunera melhor, até em questão, por exemplo, né, vamos pegar assim um dado concreto, na publicidade, quando você faz algum teste, você ganha o cachê teste, se você tem o registro profissional, né? Aí eu lembro que falavam que aqui em São Paulo o valor estava sempre mais acima do que no Rio, Sim. até no próprio meio publicitário. Eu gravei ano passado uma publicidade para um banco e veio um menino do Rio gravar e ele falou, nossa, no Rio tá difícil, que não estão pagando tão bem quanto em São Paulo, e mesmo em São Paulo já tinha caído o valor, e no Rio tá... Eu não sei se, você já teve? Você tem essa referência até para me dar? Porque o meu é sempre de ouvir falar. Não, assim, eu ouvia, eu não sei a realidade, porque eu nunca também trabalhei em São Paulo, Olha, com vamos trocar comercial, com figurinha agora, cinema, ó, vamos se informar. mas eu tinha esse parâmetro de que aqui o cachê de teste para comercial, por exemplo, era um cafezinho, digamos assim, né? Ah, E que em para, São Paulo valia, né? Eu até ouvi alguns colegas, e tem gente que vive de teste, né? Então vai fazendo teste, né? E vai só no cachê do É teste e quando passa arroz de no teste, não é arroz de festa, é arroz de teste, vai pingando. Então, mas aqui é R$ 80 o cachê teste, né? Que estavam ainda brigando para aumentar, porque estava ali, eu participei até de uma reunião que teve do SATED, que eles estavam querendo contextualizar para que era esse valor, porque diziam que era referente a transporte e alimentação. Aí agora que está na pandemia, que os testes são todos online, que aí não... Por que você estaria pagando um cachê-teste, então? Se paga o trabalho que você... Porque muitas coisas pedidas num teste já é parte do trabalho ali, né? Demanda seu tempo, a sua criatividade, seu esforço e tudo, a sua formação toda ali, né? Então tem todo esse debate em cima aí. E a experiência lá fora, como é que foi para você? Então, na verdade, eu sou formada pela Royal Academy de Londres, só que eu fiz toda a formação aqui pelo Brasil, Ah, tá. porque a Royal ela tem sede no mundo inteiro, né? Então, eu tenho a minha formação ela vale no mundo inteiro, mas eu fiz os testes todos por aqui, todos por Tá. aqui. Minha vida inteira, desde pequenininha, fazendo as avaliações pela Royal, tudo. Até hoje em dia eu faço, ano passado eu fiz. E tem Não vontade de paro. conhecer lá? Muito, então, eu conheço o exterior, mas eu não conheço a Inglaterra, Londres eu não Sim. conheço. Fui para a Itália, França, Alemanha, mas Londres, a Espanha, mas justo Londres, eu nunca, eu ia o ano passado. Bem, Bem, quem que agora não teve um quen ano passado, né? Quem que não tem uma história de, olha, por causa da pandemia, eu ia ano passado, ia ser minha primeira vamos ter que experiência para lá e, aguardar, sim, exatamente, faz né? parte. Vamos ter que Uhum. aguardar até a gente deixar de ser pária no mundo, né? Que também tem isso, né? Porque ninguém que é brasileiro, enfim, mas vai passar, isso tudo vai passar. Vai. Eu acho que é assim, a gente tem que aproveitar a onda, seja ela qual for. Né? Tem coisas que estão fora do nosso controle, a gente tem que fazer a nossa parte, de se cuidar, de cuidar do outro e tudo mais, mas tem coisas que, olha, vai se adaptando e vai seguindo. A sensação de segurança, de que a gente sabe o que está acontecendo, o que a gente planejou para o ano vai acontecer, ela é só ilusória, né? Esse ano a gente
teve isso amplificado, né? Então, Sim. vamos lá, vamos dançando Eu, conforme a música. eu só estou sentindo um pouco aquele efeito O Dia da Marmota, daquele filme lá, Feitiço do Tempo. Porque quando a gente acha que vai Adoro esse acabar, filme. epa, eu também Mas é gosto muito dessa. bom. Só que eu acho que é bom de assistir, viver não tá. Não, É só na ficção, né? a gente começou Verdade. achando que ia ficar 2 semanas, um mês, 3 meses, Uhum. 5, já estamos aí um ano, né? E Sim. como você tem se reinventado artisticamente desses tempos pandêmicos? Putz. Então, ó, o ano passado eu ia começar porque o meu, que eu falei para você que eu estou me especializando em dublagem agora, né? E o ano passado eu ia começar os meus estudos e aí, né? Só que aí eu aproveitei para me aprofundar na área da locução. Foi quando a gente construiu o home studio aqui, e aí aprender toda essa, tudo online, né? Óbvio que se eu fosse escolher, eu nunca ia pensar nessa situação toda que a gente vivenciou. Mas eu tenho muito esse mote na minha cabeça. Olha, vamos dançar conforme a música. Então, no início, óbvio que foi um choque, né? Ainda estamos nesse contexto, né? Aqui em São Paulo voltou para a fase vermelha, então eu estava já dando aula presencial com todos os protocolos de máscara e cuidados de higiene e tudo mais, e distanciamento, mas agora voltou, estou na aula online de novo. E assim vamos. Então, assim, eu acho que assim, vou gastar minha energia com o que eu posso ter o mínimo de controle de escolha de ação. O que não, eu falo, pera, então tá, a realidade é essa. Eu aproveitei. No início, eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que eu já fazia tempo que eu não conseguia ler nada, então eu aproveitei para voltar a fazer alguns cursos de interpretação, que eu gosto muito da linha, né, da técnica, fiz tudo online, óbvio, mas aproveitei para estudar bastante, para me reinventar, para me aprofundar numa área que foi da locução, para construir o home studio aqui, e foi indo, e estou assim ainda, né, agora que eu consegui começar mesmo a minha especialização em dublagem, online também, e assim vamos, até quando o próximo vento, né, soprar e a Mary Poppins mudar o trajeto dela, e vamos assim, né, fazer o quê? Aliás, Mary O que não Poppins serve. tem lá. Você fez esse musical? Fiz! Eu falei que eu não tinha, né, que eu não era, como é que eu não tinha ídolos, né, mas a Mary Poppins é uma, adoro, e em 2019 eu fiz um musical da Mary Poppins. Eu não era Mary Poppins porque o meu registro, ele é diferente, eu não sou soprano, né, sou mezzo-soprano, então eu fiz a Senhora Banks, que é a mãe das crianças, eu fazia várias coisas, eu rolava o musical inteiro. Cantando, dançando, atuando, adoro essa área de musical também. Já fiz A Pequena Sereia, já fiz Mamma Mia, também, que é um musical muito bacana, né? Então, e cada hora, então, isso que eu falei, tem hora que eu tô fazendo um teatro mais conceitual, né? Um cinema, depois um cinema independente, aí eu me jogo numa ópera, aí vou indo assim, eu faço uma publicidade, aí tem mês que eu não faço nada, que eu tô gravando um monte de coisa, de publicidade, é a vida. Olha, a pessoa pergunta assim, né? O Guarão não perguntou, mas eu vou falar. Mas dá para viver de arte no Brasil, Leila? Como é que é isso? Cara, dá. Você trabalha muito, graças a Deus, né? É assim, você sempre está estudando, se reinventando. E é isso, eu faço 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, eu sempre estou dando as minhas aulas, tenho uma renda fixa que vem das minhas aulas, mas estou sempre disponível para fazer outras coisas, porque também não me desenvolvo, né, em outras áreas. E aí vai chovendo tudo que é lá. Não tem eu tenho controle de tudo, uma estabilidade. Você vai aprendendo a ter um jogo de cintura e aí se reinventando. Olha, aqui travou, o que eu vou desenvolver para poder gerar um outro capital, né? E assim vai indo, né? Tem que estudar e se jogar sempre, né? Legal, porque e a Janete tá perguntando aqui, ó, qual desses talentos faz o seu coração pulsar mais forte? Nossa, Pulsar de Janete, que alegria? pergunta! Olha, eu já participei de lives e nunca ninguém me perguntou isso, que bonito. Olha, eu posso dizer que olha, isso parece, eu sou muito evasiva, né? Como a pergunta do professor, né? Eu falo, todos os professores, mas realmente eu acho que eu
ao invés de afunilar, eu vou expandir essa pergunta, tá? Tudo isso em conjunto é que faz meu coração bater e meu sangue correr nas veias, né? Eu acho que se eu tiver que parar tudo só para dar aula, eu já fiz isso e não foi legal, né? Eu me senti incompleta. De dar aula eu nunca parei, mas eu sei o que isso me acrescenta enquanto indivíduo também, né? Que eu falei dessa troca, né? Se eu hoje em dia só dançar, eu sei que eu vou sentir falta de um outro tipo de comunicação, né? Eu sou muito falante, falo o dia inteiro, tal, né? Se eu parar de dançar, também não vai rolar. Eu já tive épocas em que na correria de outros trabalhos, eu não conseguia fazer minhas aulas, não foi legal também para o meu corpo. Eu já estou habituada com esse movimento constante, né? E aí, tudo agora vai acrescentando. Tem épocas, como eu falei, que uma coisa puxa mais a outra, mas não porque perdeu a importância. Porque às vezes a urgência está mais focada num lugar, mas eu não consigo segmentar. É como no ensino, né, Guaral, que a gente falou. Ao invés de a gente falar, olha, agora é aula de dança, agora é o trabalho de dança, eu sempre uso um pouco disso em cada coisa que eu vou fazer. Então, mesmo que eu esteja contratada num trabalho como apresentadora, eu tenho um corpo ali, né? Ou como atriz, tenho um corpo ali, ou como bailarina, o que eu posso acrescentar de interpretação em cima, não só da linguagem dos movimentos, de um outro tipo de linguagem. Então, hoje em dia, eu não consigo mais dividir. Eu acho que a Leila, ela veio acrescentando essas camadas e elas criaram ali uma conexão que elas são inseparáveis hoje em dia para mim, assim. Então, se eu tiver que optar por uma, eu vou estar numa furada, mais rascada. Mas eu acredito muito nisso, assim, e falo até para os alunos na universidade, nós somos fruto dessas escolhas e dessas habilidades e competências que a gente que vai formar uma identidade, né, e um indivíduo único e um profissional único. Né? Se você é um enfermeiro que gosta de gastronomia, que incrível! Una as duas coisas, né? Sim, porque a gente é ensinado de, você tem que escolher. O que você vai fazer pro resto da sua vida? E não necessariamente você pode ir se desenvolvendo, né? Que até os 30 anos você tem que estar já ali encaminhado, porque você vai fazer o resto da tua vida. E não é assim. Eu tô com 39, estou começando a estudar dublagem agora, sabe? E eu penso que eu tô ainda antes da metade do caminho, né? E eu acho que o pessoal também fala muito, não sei se você já escutou isso, né? Esse mercado tá saturado. Vai estudar, você vai fazendo não sei o quê, esse mercado tá saturado. É o que você falou. Como você, não existe ninguém. O mercado está cheio de profissionais, mas não tem você ainda lá. Acredita e vai. Você vai ouvir assim, 99 nãos até ouvir um sim. Mas acredita no que você está construindo, no que você está buscando, no que você tem para acrescentar, né? No que você ainda pode aprender e se desenvolver e usar tudo isso. Eu queria falar uma coisa para a Janete, posso, antes que eu esqueça? Pode sim. Nem conheço, eu sou amiga íntima, né? Não, aqui você falou que ela vai estar lançando um livro infantil, né? Bota aí pra gente, Janete, por favor, o nome do livro. Então, eu lembrei que você falou dessas múltiplas coisas, né? Recentemente eu fiz uma narração e uma audiodescrição para um livro infantil, que foi um processo muito legal, porque a autora entrou em contato comigo e falou, olha, eu queria criar uma acessibilidade para esse meu livro, né, para crianças, no caso, que é o público-alvo dela, né, com a deficiência visual e auditiva. Então, a audiodescrição e a narração eram para as crianças que não conseguiriam ver as figuras dos livros, né, e então elas teriam que ser tudo pela via da audição, e também tinha uma linguagem de sinais no vídeo que foi feito com as imagens, né, para as crianças que não pudessem escutar. Então, fica a dica aí, se um dia ela quiser acessibilizar o vídeo ela dela. Aqui, o título livro. A Menina que Viu a Lua. Que lindo! Então, eu já olha adorei. só, networking aqui no canal do Guaral. Depois, Janete, vamos... Eu não conhecia esse tipo de... ela entrou em contato comigo, então foi o primeiro trabalho que eu fiz de áudio, de narração. Eu já tinha feito vários audiobooks, né? Mas de audiodescrição não. Eu fiz tudo aqui no home studio, ficou muito bacana.
É um trabalho muito legal, e você poder ampliar essa comunicação, né, Guaral? Sim. Igual a gente estava falando, né? Eu acho que criar oportunidades. Eu tenho a Sim, impressão também, e aí eu acho que vamos tocar nesse último assunto, porque eu acho vamos. que eu não te contei que tem um inspetor de alunos que ele fica rondando aqui para Ah, dizer é? assim, acabou a hora do intervalo, minha gente. Vamos, né? Vamos voltar para a sala? Né? Vamos. Sempre Como tem, tudo na vida, tem hora para começar e para tem hora terminar, para né? acabar. Começo, meio e fim. É o Aproveitando que ciclo. ele deu, acho que deu uma bobeira Opa, ali, vamos lá. Ah. nessa questão das oportunidades, penso, e eu queria que você falasse um pouco do canal. O seu Sim. canal do YouTube, né, alguma coisa fora da ordem, está fora da ordem, é fruto da pandemia? É, Ou não? olha, Veio. a ideia do canal é anterior à pandemia, mas eu acredito que a pandemia ela deu a força necessária, porque ele já vinha de alguns anos só na ideia. E aí, como com essa coisa em casa, da coisa do online, a gente também, eu digo a gente porque o canal é meu e do meu parceiro, né? Ele que faz a identidade visual, as músicas, as edições, tudo. Sem ele, aliás, esse canal não existiria, porque não é meu forte, né? Não é a minha inteligência mais predominante, digamos assim, né? Mas tinha essa coisa de eu querer criar um canal mesmo, né, de troca com as pessoas para discursar sobre algumas coisas, trocar umas ideias, bater um papo, colocar o meu ponto de vista e ter um espaço para as pessoas interagirem dentro dos temas que eu fosse sugerindo ali, né? E aí sim, a pandemia veio com intensificou toda essa vontade e falou, vamos botar em prática. E aí veio. E já tem quanto tempo que você está com o canal, Leila? É um bebê, praticamente recém-nascido. A gente lançou final de janeiro. Final de janeiro. Então ele está engatinhando ainda. A gente tem, acho que, 9 vídeos que estão lá já disponíveis, né? E a gente discursa sobre vários tipos de assunto, né? A ideia inicial era alguma coisa estar fora da ordem para a gente poder questionar algumas coisas, né? Alguns padrões, algumas ideias de pensamentos que estavam ali mais predominantes e como verdades vigentes, né? Tipo, é isso mesmo? Será que é por aí? A gente não pode pensar de uma outra maneira? E aí, mas nunca com a intenção de chegar com uma coisa pronta, né? Sempre veio com uma ideia de, olha, eu enxergo por esse lado, e você? O que você pensa, né? Vamos reorganizar uns pensamentos juntos? Por isso alguma coisa está fora da ordem. Porque não necessariamente eu só contesto, mas, para mim, às vezes uma coisa não está muito clara. O que você acha? Me ajuda a pensar. Meio nesse sentido. E aí estamos transitando por vários contextos ali, né? Quem quiser fazer uma visitinha ao canal pode, às vezes, de repente, ver se tem algum assunto ali que está interessando, mas tem muita coisa boa para vir ainda. A gente está só no começo, né, Guaral? Você que o diga, né? Uma longa jornada. O canal aqui está completando um ano agora em março, e Olha, parabéns! filho da pandemia, assim, no sentido de também, como você estava pensando, já tinha um monte de ideias, mas essa carga horária dando aula na faculdade, no estado, no município de Cabo Frio, enfim, daí de vez em quando fazendo as atividades artísticas, chega uma hora que você, caramba, cadê o tempo para isso, né? E a pandemia nos jogou nessa realidade onde a gente quase vive o dia inteiro aqui na frente do computador, que também, né, assim, o que a gente quer é a volta da normalidade, ou pelo menos, para que a gente possa descansar um pouco também desse ambiente. Porque se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui. Né? Pois faz falta, né? Eu vinha numa coisa de, vou usar menos as redes, e de repente agora abro um canal no YouTube, né? É meio que assim, né? Não pode com eles, junte a eles, né? É meio isso. Só que assim, sim, eu acho que jamais será substituível essa troca, essa conexão presencial mesmo, né? Eu acho que a gente vai criando artifícios para de algum modo continuar trocando, né? Então eu acho que é importante sim valorizar esses meios de comunicação que a gente tem hoje em dia, né? Mas nunca esquecer da base, dessa base que eu acho que é importante, né? Da gente manter na medida do possível, né? E aí ficar esperançoso de que a gente vai. Não sei se volta 100% a ser. O mundo nunca. Ele sempre anda para frente, mas eu acho que tem coisas que realmente são cíclicas, né? Então é a gente esperar o mundo girar, que já ele volta para um outro ponto, né? O Joaquim está aqui te mandando um abraço também. Oi, abraço, Joaquim! Muito bom ouvir, ver o seu entusiasmo, que nos faz acreditar que
podemos sempre ter um novo e o inusitado, né? E ele também trabalha com a esposa, também no ensino infantil, enfim, com essa Que perspectiva. legal! O vídeo dessa semana do canal é sobre trabalhar com parceiro. Vai lá ver, Joaquim. Será que Então, dá certo? Não dá certo? É vai mais lá. uma vez, a gente dá nosso ponto de vista, mas aí o que você acha? Tá Alguma polêmico, coisa, viu? né, Leila? Alguma coisa está fora da ordem, não é isso? Alguma coisa está fora da ordem. Isso. Pode colocar, jogar lá que dá bom. Agora, ele pintou aqui, agora, né, é o momento. Jura? Tá. E me diz uma coisa, Leila, o que que você, assim, se arrepende, ou se pudesse passar uma borracha na biografia, né, alguma coisa assim, profissionalmente, ou alguma coisa que te entristece no ambiente da educação, da dança ou da arte? Ai, não mudaria nada, né? Acho que você já imaginava que eu ia dizer isso. Sou empolgada. Ai, não, eu acho que assim, tudo que eu trilhei, que eu vivi, mesmo coisas que às vezes eu não estava esperando, né? Não estava no planejado, me fazem ser. Parece chavão, parece, né? Lugar comum, mas me fazem ser o que eu sou hoje. Então, até as dificuldades, eu acho que me fortaleceram e me ensinaram muito. É como a gente enxerga o fato, né, ou a trajetória, é o que a gente faz com ela que faz a gente, que dá o nosso ritmo de caminhar, né? Então, zero arrependimentos de verdade, não só no ambiente profissional, como em qualquer outra coisa, né, ambiente pessoal também, zero arrependimentos, assim, não mudaria nada mesmo. E o que me entristece no ambiente da educação é que eu acho que eu sou mais esperançosa do que triste, né? Eu ainda tenho uma esperança, né? Vou falar mais nesse sentido, da esperança que a gente ainda consiga ter um ensino voltado realmente para desenvolver as capacidades de cada indivíduo, né? Voltado para o indivíduo e não só como uma formação de massa do indivíduo que vai servir para uma sociedade, mas em formar indivíduos que sejam felizes e realizados, que eu acho que isso sim, de maneira até indireta e direta, contribui também para o todo, né? Para a engrenagem funcionar melhor, né? Que a educação, eu acho que muitos professores, né, já direcionam nesse sentido, mas eu acho que precisa a educação ser enxergada como isso, e principalmente no que a gente falou, enxergar as artes com a função que ela realmente tem, de dialogar, de acrescentar, de fazer essa liga, e não só isso, mas como a importância dela, principalmente, né? As sociedades que estão aí melhores, que estão caminhando melhor, elas têm sim uma valorização da arte muito maior, né? Que às vezes aqui no nosso país, infelizmente, às vezes a gente ainda deixa para segundo plano. Se der, faz. Se der, a gente vai ver. Se der, a gente lê. E assim vai, né? Então eu acho que se a gente souber realmente contextualizar de uma maneira num papel mais principal, eu acho que a gente vai ganhar como um todo. Eu acho não, tenho certeza. Com certeza. O canal, os Anibolotas, eles também têm um trabalho bacana que mistura desenho com textos assim críticos. Também fala da questão do mecanismo para resgatar a cultura, a arte, da importância disso tudo. Né? Mandar um grande abraço para eles, eles estão gostando aqui do papo. Né? Ah, que massa. Um abraço. Também um canal lá no YouTube. Os Zalis Bolota? Vou procurar. Bolotas. Os Ali Bolotas, vou procurar. Vou seguir todo mundo, vou me inscrever todo mundo. É isso aí, esse momento é o momento da gente, né? Sim, é a troca. A ideia do canal era para conhecer, para trocar, é isso aí. E uma grande alegria, Leila, da arte, da escola. Conta para mim. Eu acho que essa troca essa troca que a gente faz com as pessoas, né? Mesmo a gente poder amplificar o nosso pensamento, não quando é uma troca no teatro presencial ali, né? Você está no palco e você perceber que um trabalho seu, que algum ponto que você foi tocar e desenvolver, uma personagem, um contexto, aquilo de algum modo fez sentido para outra pessoa e de algum modo ela vai caminhar diferente a partir dali, né? Então eu acho que essa troca, né? De uma coisa que faz sentido para você conseguir atingir outro, isso não tem preço, seja em qualquer veículo. No caso do teatro, da dança, quando é o presencial, acontece ao vivo, mas nas outras
nas outras linguagens também acontece, né? Então, o meu canal do YouTube, ele é gravado, né? Mas depois vem todo... As pessoas escrevem, dialogam, isso não tem preço, essa troca, para mim, essa comunicação, ela não... É o mais importante, assim. Eu acho que a gente... dá tempo de falar rapidinho? Um Sim. negócio? Uma hora não cai, não, né? Então tá. Quando eu era criança... O inspetor, por favor, obrigada. Um minutinho, inspetor, por favor. Nicolau tinha uma ideia, era um livro que eu lia quando criança, que o Nicolau chegava com o balãozinho de pensamento dele, que tinha uma figura ali, por exemplo, de uma árvore. Aí ele encontrava uma outra pessoa, sei lá, a Ruth, que vinha com um balãozinho que tinha uma outra figura, que era uma bola. E aí, eles iam lá, o Nicolau dava a árvore dele para a Ruth dava a bola dele para o Nicolau, e ambos saíam maiores, porque o Nicolau, ao invés de ter só uma árvore, ele tinha uma árvore e uma bola, e a Ruth tinha uma árvore e uma bola, e eles seguiam pela vida sempre. Eu acho que essa troca, ela faz isso com a gente vai crescendo e vai amplificando o nosso balãozinho de pensamento com muitas coisas, que se a gente não tivesse trocado, a gente ia passar a vida com só aquela ideia na cabeça. Muito bacana. Ó, a Selma também apareceu por aqui. A Selma não vale. A Selma é minha mãe. Selma, a Selma é do time. É, né? Maravilhosa. Depois, né, assiste toda a live de novo, Selma. Mas a Selma vai assistir. Já fez até comentários em outros vídeos. Que bom. Seja sempre bem-vinda, Selma e todo mundo aí. Né? Isso e eu aí. sempre esqueço de falar o seguinte: se inscrevam no canal. Eu esqueço disso, Leila. É o jabá. É o jabá. Gente, se inscreve no canal. Deixa aqui o seu joinha se você gostou desse vídeo. E ativa o sininho para não perder, né? Nenhum conteúdo, né, Guaral? Tem que fazer tudo isso. Vocês vão sair ganhando. Vocês vão sair ganhando, gente. Aprende que dá bom, é bom. A gente vai amplificar nosso balãozinho. Nas lives eu ainda não consegui pegar essa manha, né, de ficar falando. A culpa é do inspetor. O inspetor fica te pressionando aí, você esquece do final. Eu fico tenso. Leila, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Guaral. Foi um prazer mesmo, de coração. Quero agradecer e avisar a todos, ó, semana que vem, a hora do intervalo, vai estar aqui recebendo o astrônomo Marcelo Fernandes, né, do trabalho do MAST aqui de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e vai falar das observações e também sobre Marte. Enfim, então vai ser uma conversa de outro planeta. Né, literalmente. Né? Que bacana. Você está bem eclético, eu estou gostando. Vou acompanhar. Isso aí. Agradeço, então. E até mais, minha gente. Valeu. Até, galera que participou. Muito obrigada, Guaral. Valeu. A gente segue junto. Pra gente. Até. Tchau, tchau. Tchau.